Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da saga romana. Hoje vou finalizar a história do Honório, ou na verdade contar o restante dos eventos que aconteceram durante o império dele. Como vocês já sabem, ele era um imperador passivo e que não se interessava por nada. Na verdade, no final do vídeo eu vou dizer pelo que ele se interessava. Mas antes de começar, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera. E vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga, tem muitas civilizações do mundo antigo. E claro, aqui é Saga Romana, onde eu conto a história de Roma, da sua fundação, passando por todos os períodos, chegando no Império, todos os imperadores sendo dissecados aqui sem poupar ninguém. E sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo. Então me sigam lá no meu Instagram, Robuzelota, que lá vocês ficam sabendo quando sai o vídeo. E também eu tenho o meu Curta com o Zelota, que é um quadro que eu faço exclusivo lá no IGTV, que também sai no Facebook. Se você não tem Instagram, tem Facebook, segue aí no link que está aí embaixo, beleza? Dois vídeos por semana, quarta às 19 horas e sábado às 13 horas. Acho que falei tudo, hoje fiz rápido, hein? Então vamos lá começar sobre a história, a verdade, as consequências aí que aconteceram no vídeo passado. Só pra gente dar aquela recordada, aquela revisada, eu contei ali sobre a invasão dos bárbaros visigodos em Roma de 410 e também do usurpador Constantino III, que não tinha nenhuma relação com a família do Constantino. E vai surgir aqui, na verdade vai surgir um outro personagem aqui que também tem nome da família do Constantino, mas que também não tem relação nenhuma com ele, que é justamente o homem que Roma precisava. Mas vamos lá, dando sequência aqui em toda a desgraça do Constantino III, que após ter se tornado um usurpador, conquistado a Britânia, a Espanha e depois chegou até a Itália, onde acabou sendo considerado como um co-imperador com Honório, que ficou com medo. Enfim, aí começaram a ter aquelas desgraças todas. Para recordar tudo, dá uma olhada lá no vídeo, deixar o card aqui em cima, o vídeo sobre o Honório, a chave para o início da queda de Roma. Depois daquela confusão toda que aconteceu em 410 com a invasão dos bárbaros visigodos que saquearam Roma, e ainda de quebra levaram a irmã de Honório, Plácida Combo, uma refém, para eles negociarem mais na frente. Eu vou contar essas coisas aqui. Então chegamos em 411, que foi o ano seguinte, e vamos continuar aqui com a queda, a desgraça do Constantino III. Bom, ele estava naquela situação, já brigando também com o Gerôncio, né, que havia sido seu general e depois se volta contra ele, e todo mundo passa a virar as costas para o Constantino III e começam a debandar para o lado de um outro usurpador que vai surgir aqui na história. Então o Gerôncio ele consegue chegar na cidade de Viena, que é a cidade de Vienne, na França. No vídeo passado eu falei Ravenna, na França, porque eu confundi com essa cidade de Vienne, beleza? Então fica aí, mas eu corrigi na edição lá, coloquei que era Ravenna, na Itália. Então lá nessa cidade de Viena, ou Vienne, atualmente Vienne na França, ele vai entrar num combate com o Constante II, que era filho do Constantino. E aí acontece que ele derrota o Constante II, captura e executa o Constante II, filho do Constantino III. E aí, para piorar, o prefeito pretoriano, que era o 10º rústico, que já estava substituindo o primeiro prefeito pretoriano que o Constantino III tinha escolhido, que era o Apolinário, ele também abandona o Constantino III e agora vai passar a apoiar um outro usurpador que vai surgir, que é o Jovino. Então, eu vou logo alertar vocês que eu vou falar Jovino aqui, para que eu não me confunda mais na frente, chamado de Joviano, que foi imperador romano, que foi ali guarda-costas do Juliano Apóstolo, está aí por um breve momento, aí um breve período, foi imperador romano também. Beleza? Então se eu falar Joviano no lugar de Jovino, dê um crédito aí, porque é parecido, mas eu já estou contando logo a história no começo para evitar esses problemas aí. Então, vamos aqui na sequência. O Gerôncio, aproveitando já de toda essa situação, ele agora vai para a cidade de Arelete, que era a capital do Império do Constantino III. Chegando lá, ele vai sitiar a cidade e vai preparar esse ataque para tentar
finalizar essa luta dele contra o Constantino III. Só que ele não contava com uma coisa, ou na verdade com uma pessoa, com alguém, que era um general romano que veio para salvar a pátria de Roma naquele momento, que era o Constâncio III, outro nome aí dos filhos do Constantino, né? E aí também não tem nada a ver com Constantino. Ele era um general romano, um general do Honório, e chega para abafar essa rebelião. Então quando Constâncio III, já estava confundindo. Quando Constâncio III chega, ele já de cara encontra o Geronço. E aí eles se enfrentam. Ele acaba derrotando o Geronço. Na verdade, boa parte das tropas que estavam com o Geronço acabaram se aliando ao Constâncio III. E aí o Geronço acaba tendo que fugir, né? Onde ele vai parar na Espanha. Mas aconteceram outras coisas aí. Eu vou ainda contar o restante da história dele aí no final. Aí Constantino III, ele tentou resistir ao máximo a esse ataque do Constâncio III. E aí ele estava esperando reforços que estavam vindo da Gália. Ele tinha enviado um general dele chamado Edóbico, que ia trazer aí os reforços vindo da Gália, que seriam francos e alamanos, que ele conseguiu juntar esses reforços e seriam a salvação do Constantino III. Só que aí eles não conseguiram chegar à cidade de Arelete, pois o Constâncio III havia também preparado uma defensiva na retaguarda e acaba matando todos esses novos reforços que chegariam para ajudar o Constantino III. E também o Edóbico acaba morrendo nessa história. E a última esperança do Constantino III eram as guarnições que estavam no Rio Reno. Só que esse pessoal também abandona ele e vão lá para apoiar o Jovino, que estava na Gália, fazendo a sua nova rebelião. Então Constâncio III fica encurralado, sem exército, sem apoio, sem mais nada. E aí resta ele se render. E aí o Constâncio III fez ali a garantia de que o Constâncio III seria levado até Ravenna, onde seria julgado, teria um salvo-conduto, inclusive seriam dados a ele títulos eclesiásticos. Então ele acreditou e se entregou. Só que aí ele acabou no caminho de Ravenna sendo executado e sua cabeça foi enviada para Honório. E aí o Gerôncio, que havia tido a sua mulher assassinada, perdeu tudo, perdeu o exército, foi para a Espanha, onde existem duas versões do final dele. Uma dizem que ele foi assassinado na Espanha e outra versão diz que ele se suicidou. Enfim, são duas versões que eu encontrei a respeito do final do Gerôncio. Mas depois de todos esses acontecimentos, uma coisa é certa, né? Que a Britânia nunca mais pertenceu a Roma. Ela se torna aí livre, deixa de ser uma província romana, depois de todos esses acontecimentos com Constantino III. Então, as nossas primeiras grandes perdas de Roma aí nessa reta final do Império Romano. E aí agora vou falar sobre o Jovino, o novo usurpador. Então o Jovino ele vai ser proclamado como um novo imperador logo a seguir a queda do Constantino III. Ele já estava sendo fortalecido, claro que ele tinha um apoio dos bárbaros. Ele se fixou na Gália e vai ter o apoio dos reis bárbaros, né? O rei dos Borgúndios, que era o Guntário, e também do rei dos Alanos, chamado Goar. Então ele vai ter esse apoio dos bárbaros, mas que na verdade ele seria um marionete desses bárbaros. E aí aconteceu que ele chegou até passar 2 anos como imperador, claro, um usurpador, ficou entre 411 e 413, que foi tempo suficiente até para cunhar moedas com a esfinge dele. E aí o Guntário, que estava agora sob a autorização do imperador Jovino, imperador que ele estava controlando, né, claro, atravessou a fronteira do rio Reno e foi para o lado do Império Romano. E lá ele montou a sede do reino dele.
uma cidade que era um antigo assentamento gaulês romanizado, né? Desde aquela época lá do Júlio César, que era chamada de Borbetômago, que é a atual cidade de Worms, na Alemanha. E aí estava tudo muito bem, né? Até a chegada de um novo rei bárbaro, que é o Ataúfo. Ataúfo, ele era o novo rei visigodo, que acabou se tornando ali o sucessor do Alarico, que morreu em 410. E ele era cunhado do Alarico. O Alarico, ele acabou falecendo quando ele estava preparando um ataque para a Sicília. Acabou tendo uma morte súbita. Então ele acabou sendo enterrado em algum lugar por ali pela Itália. E dizem que fizeram uma cova profunda. O corpo dele foi depositado e os escravos que o haviam enterrado foram todos executados para que ninguém soubesse onde estava o corpo do Alarico. Então não existe uma exata precisão, conhecimento onde estava o corpo dele, mas onde supõe-se fizeram uma ponte com o nome dele, né, nessa ponte. Isso fica lá na Península Itálica. Então vou botar uma imagem aí se eu achar. Então os visigodos, eles haviam sido expulsos da Itália e acabaram partindo para a Gália em 412. Eles foram expulsos pelo Constâncio III. Esse aí estava resolvendo todos os problemas, que Honório não fazia nada, né? E aí surge esse imperador usurpador que havia sido colocado pelo Alarico, que é o Prisco Átalo. Ele que foi um senador romano, que o Alarico havia colocado como o imperador em 409, quando estavam acontecendo aquelas negociações com o Estilicão. E aí, como as negociações não seguiram adiante, os visigodos invadiram Roma. Então ele estava ali junto com os bárbaros para ser tipo um imperador marionete, mas ele queria estar no poder de toda forma, né? Mesmo sendo um romano. E aí Ataúfo, seguindo essa sugestão do Prisco, ele acaba indo para a Gália, leva o Prisco Átalo como um refém e também a irmã do Honório, que era a Gala Placídia, um vizinho complicado. Era meia irmã de Honório, que havia sido sequestrada lá no saque de 410. E aí no meio do caminho, quando Ataúfo está indo para a Gália, ele dá de cara com quem? Com Saso. E aí no caminho eles se encontram e acabam lutando. E aí o Saso acaba morrendo durante essa batalha. A proposta era que o Ataúfo e o Jovino vivessem ali dentro de uma passividade, uma relação pacífica lá na Gália. Mas esse ato acabou desagradando o Jovino. O cara nem chegou aqui e já mata um cara que vem me apoiar, né? E aí ele pega e nomeia o irmão dele chamado Sebastiano como co-imperador, sem consultar o Ataúfo. Iria dar aquele suporte ali militar, né? E aí os dois se desentendem. Com isso, os visigodos acabam resolvendo fazer uma aliança com Honório. E nessa aliança eles se comprometeriam a derrubar esse usurpador que era o Jovino. E aí eles vão para cima do Jovino e nesse combate eles acabam executando o Sebastiano, que era o irmão do Jovino. E depois dessa batalha, o Jovino acaba fugindo, onde ele consegue chegar até a cidade de Valência, mas não é Valência na Espanha, é Valência, que é uma cidade chamada de Valence, na França, onde lá ele é preso e vai ser capturado, né, e executado pelo prefeito pretoriano, que era o pretor da Gália, né, chamado Póstumo Dárdamo, e esse ainda mantinha uma fidelidade ao Honório. E aí ele vai ter a sua cabeça cortada junto com a do irmão e vão ser enviadas para Ravenna para serem entregues a Honório. E aí o Ataúfo, depois de toda essa conquista, ele acaba firmando a sua aliança com Honório, casando-se com a irmã do Honório, né? A Placídia, claro que contra a vontade dela. Mas aí ficou tudo na boa, mas não por muito tempo.
Agora acontece o seguinte, a ascensão do Constâncio III, que já fez muito até aqui no nosso vídeo, né? Mas aí em 413 ele recebe o título de cônsul, e no ano seguinte acontece do Ataúfo aprontar, né? Ele resolve colocar o Prisco, que era o romano que ele mantinha no bolso, coloca o Prisco lá como o imperador. E aí o Constâncio III vai ter que tomar uma atitude e vai para cima do Ataúfo. E aí o Constâncio III teve a estratégia de fechar, bloquear os portos da Gália, forçando os visigodos a fugirem para a Espanha no ano de 415. Só que aí durante essa batalha o Ataúfo acaba sendo morto. E na sequência o sucessor dele, uma semana depois, chamado Sigérico, acaba sendo assassinado pelos seguidores dele. E aí o Prisco tentou fugir, mas acabou sendo capturado e foi levado para Ravenna. E lá vai ter aquele desfile triunfal, onde normalmente acontecia esses desfiles, por exemplo, o primeiro foi do Júlio César, levando o rei da Gália para expô-lo lá do público em Roma, e depois o cara foi executado. No caso do Prisco II, teve todo aquele desfile, todo mundo lá comemorando a vitória do Honório. O Honório precisava de uma vitória, mas quem fazia nada, né? Quem fazia era o Constâncio III. E aí o Prisco, depois daquele desfile e toda aquela humilhação pública, ele vai ter 2 dedos da mão esquerda amputados, um dedo para cada usurpação. Dizem que depois ele acaba sendo exilado, ele acabou não sendo executado, como normalmente acontecia nesses triunfos, esses desfiles que aconteciam em Roma da grande vitória do imperador. E aí o Constâncio III ele vai fazer um acordo com o novo rei dos visigodos, que se chamava Vália. E ele, nesse acordo, ele oferece uma grande quantidade de trigo e algumas terras para que os visigodos ficassem assentados. E seria na Aquitânia, que fica na França, e dos Pirineus até Gerona, que seria uma região, que na verdade é uma região que é a fronteira da França com a Espanha. Em troca, os visigodos se tornariam vassalos dos romanos. Novamente, se lembram o que aconteceu lá atrás com o Valente, que os visigodos se tornaram vassalos dos romanos, ficaram na Trácia, e aí vai ter aquela pilantragem, sempre tem um general ali, uns militares não mandaram a comida dos caras, se revoltarem de tudo o que aconteceu aí nos vídeos anteriores que nós trabalhamos aqui. E aí acontece que eles vão fazer esse acordo, os vassalos acabam, os vândalos acabam se tornando vassalos dos romanos, e aí eles acabam ali, dentro desse acordo, se comprometendo a atacar aqueles bárbaros que invadiram Roma em 407, né, que foram os vândalos, os alanos e os suevos, que agora estavam na Espanha. Então eles, como estariam ali perto da Espanha, iriam combater esses bárbaros. E também nesse acordo estava a libertação de Placídia, e estava ainda com os bárbaros, mesmo após a morte do Ataúfo. E aí eles conseguem essa libertação. E aí no ano de 407, o Constâncio ele se torna patrício, ele é levado a ascensão social, né? Ele que era um soldado, um general romano, se torna, que era um plebeu, passa a se tornar um patrício. E além de se tornar cônsul pela segunda vez, dessa vez sendo cônsul junto com Honório. E ainda de quebra ele consegue a mão da Placídia em casamento, e com ela ele teve 2 filhos. Teve uma filha chamada Justa Grata Honória, que nasceu em 418, e tem uma história muito interessante sobre ela que eu vou contar futuramente nos próximos vídeos aí. E que ela vai ser prometida a um senador romano em casamento, do qual ela não queria, e ela vai entregar uma carta para fazer um acordo com quem? Com Átila o Uno, o flagelo de Deus, que achou que ela queria casar-se com ele, e ficou acreditando naquilo e levou a sério, né? Foi a maior confusão que sobrou aí para o irmão dela, que era o Valentiniano III, que veio a nascer no ano seguinte, em 419, e que vai vir a se tornar o novo imperador romano,
que vai substituir o Honório. E aí em 420, o Constâncio III ele vai se tornar cônsul pela terceira vez, dessa vez ao lado do Teodósio II, que era o imperador lá do lado do Império Bizantino. E aí acontece que em 421 acontece uma coisa inesperada para o Constâncio III. Ele é intitulado como co-imperador do Honório. O Honório viu que ali o cara estava resolvendo tudo, ele precisava desse cara ao lado dele. Só que ele não queria ser imperador porque ele iria perder a liberdade que ele tinha de ir para os campos de batalha, fazer o que ele gostava, mas acabou tendo que aceitar, né? Só que o problema é que o Teodósio II, que além depois de ter sido cônsul com o Constâncio III, ele não aceitou essa nomeação do Constâncio III pelo seu tio Honório, né? Ele já era um rapaz crescido, né? Quando eu terminei a história lá do pai dele, que foi o Arcádio, né, que era o irmão do Honório, ele era uma criança ainda, acho que ele tinha 6 anos. Então, próxima semana eu vou retornar com a história dele. E aí ele não aceitou essa ascensão do Constâncio III, mas acabou acontecendo que ele ficou, mas ele não ficou muito tempo. Ele ficou apenas 7 meses como imperador. Aí vai acontecer que ele vai ter um mal súbito enquanto ele se preparava para uma expedição militar. Então acabou morrendo. Então ele vai se tornar uma inspiração para outros que eram plebeus e que tinham a missão de se tornar militares para chegar a ser um patrício, a ter uma ascensão social. Porém ele decide aí um soldado que se torna general e um plebeu que se torna patrício e posteriormente também imperador. Então esse é o homem que Roma precisava naquele momento. E agora com a morte dele, Honório fica mais uma vez sem ninguém. E aí o apático e passivo imperador Honório, ele vai ficar mais conhecido por alimentar os pombos do que governar. Tem um quadro que foi feito, né, dessa imagem dele alimentando os pombos enquanto a sua corte ali o observa, né? E aí ele morreu no ano de 423 com 38 anos de idade. Ele morreu de uma doença chamada hidropisia, outro nome complicado, hidropisia. E eu pesquisei para saber o que era. Então são vários edemas que aparecem no corpo e a pessoa tem uma insuficiência cardíaca. Então ele morreu muito jovem, 38 anos desse problema. Será por causa dos pombos? Enfim, não sei. E aí ele acaba deixando o trono vago, porque ele tinha escolhido Valentiniano III como o seu sucessor, como ele não teve filhos, mas aí ele teve uma briga com a irmã dele, a Placídia, e ela acaba indo embora para Constantinopla, para viver lá com o sobrinho dela, o Teodósio II. E aí acaba que Roma fica sem ninguém governando após a morte do Honório. Até que surge, né, um usurpador, claro que Roma não ia ficar sem ninguém, que era um usurpador chamado João, que vai chegar a ficar ainda 2 anos como imperador do lado do ocidente romano. Só que aí o Teodósio II ele não vai estar nem aí, ele vai deixar a coisa à vontade, até que depois ele vai resolver acabar tendo aí uma atitude contra esse João. Mas essa história eu vou contar aí na quarta-feira no próximo vídeo da saga romana. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou contar a história do Teodósio II. E na quarta-feira, claro, no sábado, tem aí o vídeo especial da meta de 450 inscritos que foi batida, né? Nossa próxima meta agora é de 500 inscritos. Então estarei trazendo mais uma civilização no sábado que vem e anunciarei lá no Instagram de quem eu vou falar. Possivelmente mais alguém da Mesopotâmia. Então um abraço do Zelota, até sábado. Falou, pessoal.